Assistindo? Pois é, infelizmente isso está acontecendo novamente. A gente pôde comemorar aí o retorno de uma torcida tão importante para o Flamengo, nas arquibancadas, não só da Jovem Flá, mas também da raça rubro-negra recentemente. E eu lembro do jogo, inclusive eu estava lá no Maracanã, eles fizeram uma bonita festa, foi contra o Grêmio, e agora, por conta desses atos aí de vandalismo, o CNPJ Jovem Flá acaba sendo punido também. Porque assim, eu vou entrar aqui num assunto que pode gerar muita polêmica, mas é muito mais fácil punirem o CNPJ, a torcida inteira, a punir as pessoas que fizeram o ato de vandalismo, né? Porque Sim. Eles poderiam ver ali. Por exemplo, a gente viu várias imagens aí das pessoas surfando no ônibus na ponte em Niterói. Por que eles não puniram as pessoas e vão punir a Jovem Flá novamente? Mas enfim, isso aí é um longo debate, mas é lamentável todo esse ato de indisciplina, desorganização e até mesmo de vandalismo dessas pessoas. Pois é, tá aí as imagens e mais uma vez a torcida jovem do Flamengo sendo punida. Eu entendo bem o que você fala, Vinícius, eu sou muito apaixonada por torcidas organizadas, né? E acaba que um ou outro elemento que acaba fazendo um vandalismo, um crime, cometendo um crime, acaba manchando aí a história de toda uma torcida que faz parte de um movimento de se torcer, de fazer festas bonitas, de levar um comboio grande para o estádio. É totalmente diferente quando a torcida organizada está presente. Sabe qual é o grande problema? Que as pessoas olham para a torcida organizada como se fosse algo negativo. E não é negativo. Negativo são as pessoas que fazem parte da torcida e acabam protagonizando essas cenas que a gente acabou de ver aí durante a transição. Que não são todas, né? Pois é, e não são todas as pessoas. É por isso que eu falo, é muito mais fácil punir a torcida inteira a punir as pessoas que cometeram esses atos. Mas enfim, fica aqui meu ato de protesto. Eu acho que eles não têm que fazer isso realmente, claro, mas é lamentável. É crime, exatamente. Eles deveriam ser presos. Por exemplo, recentemente aí, no jogo do Vasco e Botafogo, a gente pôde ver uma emboscada da torcida, dizem que é da torcida jovem, para torcedores com Vasco, não foi isso, Pedrosa? Então, morreu um torcedor baleado na cabeça. É lamentável. Agora, eu vou criticar a torcida organizada por conta disso? Não, isso é culpa do ser humano que cometeu aquele ato. Mas se você punir o CPF, eu acho que vai ser bem mais fácil do que você dar uma punição. É claro que tem horas, que não é o caso agora, mas tem horas que você já perde o controle, né? Sim. Você já não consegue mais controlar aquilo e você tem que afastar. Exato. Mas muitas das vezes dá para identificar e a pessoa mesmo que fez o que cometeu o crime nem é punida. O grande problema da não identificação é que essas pessoas elas vão continuar indo ao estádio, elas vão continuar brigando, elas vão continuar fazendo tudo que elas fazem de errado, só que sem a camisa da torcida Jovem Flá. Porque eles continuam, como se diz, presenciando no estádio, eles continuam frequentando o estádio, eles continuam arrumando briga e muitas vezes essa briga é longe do estádio, uma briga marcada, uma briga já generalizada, que essas torcidas ficam nessa imbecilidade, desculpe, isso é imbecilidade na minha opinião, não só imbecilidade, como é crime muitas vezes. Então assim, enquanto as torcidas, as próprias torcidas, as lideranças também, não mudarem a mentalidade, também de dentro para fora e não de fora para dentro, cara, esquece, elas vão ser punidas, elas vão ser prejudicadas, e aí qual é a grande razão da torcida organizada existir? Ajudar o seu clube. Claro. Torcer pelo seu clube de uma forma organizada para que dentro de campo a torcida faça a diferença. E o que a gente está vendo é completamente ao contrário. Aí você perde a bateria, aí você perde a festa, aí você perde a bandeira, você perde a camisa e o seu clube não é ajudado, as pessoas só são prejudicadas e a gente vê um futebol muito mais violento. Então assim, a punição pelo CNPJ, em determinados casos, quando é uma coisa generalizada, não é um problema. Claro. Porque aquela torcida ali está cometendo um erro. O problema maior é não punir o CPF justamente porque essa pessoa vai continuar frequentando o estádio. Perfeito. Ela vai continuar trazendo baderna, ela vai continuar sendo criminosa. É uma pena. E assim, o torcedor mandou aqui, o André, Fernando, o torcedor de verdade não faz vandalismo. Eu concordo com você. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é que não dá para generalizar todo mundo que faz parte de uma torcida que é criminoso. As pessoas têm essa associação de torcidas organizadas ao crime. E não é. A torcida organizada, ela faz uma festa muito bonita. Quem frequenta Maracanã, São Januário, Newton Santos, sabe a diferença que faz a torcida ali, regendo os outros torcedores, puxando cantos, organizando festas. É muito bonito. Só que em qualquer lugar, e aí em torcidas organizadas também, tem elementos que justificam aquilo para cometer crimes e fazer até agressões. Sim. Eu sinto que às vezes é uma necessidade de sair no pau, já viu? Marca em tal lugar com tal lugar. Às vezes não tem nada a ver nem com o jogo. Aí marca lá para
pra sair na briga. Gente, isso não é normal. Mas essas pessoas que brigam, elas têm CPF. E elas precisam ser punidas enquanto indivíduos. O dia que isso acontecer, ser preso mesmo, ser preso. Ou então, olha, durante 5 anos, todo horário do jogo, você vai ter que estar sentado aqui na delegacia. Aí vai começar a parar. Agora, quando punir de forma generalizada, é o que o Pedrosa falou. O cara coloca outra camisa e continua indo pro jogo. E quando marca ir longe do estádio, vai continuar marcando para Esse sair é um no dos pau. motivos de eu ser contra a torcida única. Porque a torcida única não te garante nenhuma segurança. Pelo contrário, porque eles vão marcar longe do estádio. E aquilo ali vai continuar acontecendo. Então aqui no Rio de Janeiro a gente tem o prazer ainda de dizer que nos clássicos são 2 torcidas. Algo que vai acontecer agora no domingo, Flamengo e Vasco. E a gente provavelmente vai ver uma bonita festa, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Vasco da Gama. Agora, em relação às torcidas organizadas do Flamengo, o torcedor rubro-negro que frequenta o Maracanã sabe a diferença que faz com o retorno da raça rubro-negra e também da Jovem Flá. Lamentavelmente, a Jovem Flá vai ficar punida. Uma declaração que eu acabei não mencionando para vocês, do José Boto, na entrevista que ele fez ao All Sport, ele falando sobre fair play financeiro, e eu acho que foi uma declaração sensacional, uma das melhores da entrevista, inclusive. Ele disse o seguinte: as pessoas falam muito de fair play financeiro, mas não sabem o que é isso. Fair play financeiro é algo que todos nós devíamos fazer na nossa casa, que é não gastarmos mais dinheiro do que temos. E o que acontece é que os clubes acabam fazendo uma competição desleal porque gastam dinheiro que não tem e não pagam as dívidas que têm. Porque nós temos nomes conhecidos que não pagaram os jogadores que já compraram há quase 2 anos. E isso a CBF tem que fazer algo. Por exemplo, quando são clubes europeus que nos devem, como Leixões ou Estrela Amadora, a FIFA já os acionou. Eles não podem escrever ninguém enquanto não nos pagarem. E isso tem de ser feito aqui, porque senão é uma concorrência desleal. Palmas para José Boto, é isso. E eu gostei da analogia dele. Fair play financeiro é algo que a gente deveria fazer em nossa casa. Gastar aquilo que você tem. Se você não tem, você não pode gastar. Se você deve, como que você vai viajar? Se você deve, como que você vai comprar um carro novo? Se você deve, como é que você vai comprar uma casa nova? Se o clube deve, como é que vai contratar um jogador? Se o clube deve ao Flamengo, como é que anuncia jogadores nem internacional que deve ao Flamengo pela compra do Thiago Maia? Isso não faz o menor sentido. O óbvio precisa ser dito. E o José Boto disse, e disse muito bem. Parabéns ao diretor do Flamengo. Por falar em Flamengo, o Flamengo atualizou a situação dos jogadores do departamento médico. Nesta quarta-feira, todos os jogadores do Flamengo treinam em campo. Eric Pulgar, conforme informado anteriormente, realiza trabalhos de fisioterapia no gramado. Alexandre e Jorginho estão em fase de transição, com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. O restante do grupo participa normalmente da atividade comandada por Felipe Luiz nesta tarde. Então, Varela e Bruno Henrique, liberados, voltarão para o jogo para pegar os Estudiantes. Pulgar está em fase aí de trabalhos com a fisioterapia no gramado. E Jorginho e Alexandro estão em transição. O que eu tenho de informação? Dificilmente eles vão para o jogo, por motivos óbvios, como eu acabei de mencionar para vocês, mas se fosse uma final, se fosse um jogo muito importante, a final da Libertadores, eles estariam em campo, porque eles não têm mais dores, eles estão aptos a jogar. Porém, há um risco de eles jogando, de se machucarem novamente. Então, se fosse uma decisão, o risco iria, entre aspas, valer a pena. Ah, Vene, mas o jogo contra o Estudiantes nessa quinta é uma decisão. Claro, é uma decisão de 180 minutos. Então, para que você vai correr o risco de colocar esses 2 jogadores agora, correndo o risco de perdê-los por mais um longo período, sendo que tem o jogo da volta na próxima quinta-feira? Não faz sentido. Vene, mas são 2 jogadores importantes. Sim, são 2 jogadores importantes. Mas o Saúl consegue suprir a ausência do Jorginho ao lado do De La Cruz, por exemplo, sem nenhum problema. O Alexandre tem o Vinha, tem o Ayrton Lucas. Então, gente, assim, eu entendo o desespero de muitos. Poxa, nesse jogo não tem logo o Jorginho. Beleza, mas poderia ter se fosse uma decisão. Como não é uma decisão, é melhor preservá-lo, pelo menos é a minha concepção, é o que eu penso. Agora,
Uma pergunta que eu faço: um edema, como foi relatado antes da data FIFA, quando o jogador ficou fora do jogo contra o Grêmio, tirar o jogador contra o Grêmio, aí veio a data FIFA, depois ele ficou fora contra o Juventude e agora vai ficar fora contra o Estudiantes. Estranho demais, mas é um edema, segundo foi relatado aí à imprensa nos dias anteriores. O Alexandre, a gente sabe que vem de uma lesão muscular e a gente já sabia muito bem que ele é um jogador que sempre que sofre esse tipo de lesão, ele demora um pouquinho mais para retornar, mas espero que volte 100%. Vocês concordam com a minha análise aí sobre o risco de colocar esses dois jogadores? Se discordam, também podem comentar. Isso aqui é um canal extremamente democrático. Vamos finalizar o nosso vídeo falando sobre a renovação de contrato de Filipe Luís. Vamos por partes. Primeiro, ele tem um empresário que trata isso com o Flamengo. O empresário dele, nada mais, nada menos que Jorge Mendes. Se não for o melhor, ele está entre os 3 melhores do mercado mundial de empresários. Ao lado do Juliano Bertolucci, tem outros muito bons por aí, André Cury também. Mas o Jorge Mendes, vamos fazer uma analogia, é o Cristiano Ronaldo dos empresários. Inclusive, ele foi empresário do Cristiano Ronaldo desde sempre. Só que quando... eu posso estar enganado agora, ele pode ter voltado a ser empresário do Cristiano Ronaldo. Mas quando o Cristiano Ronaldo foi para a Arábia, na ocasião, não era mais o Jorge Mendes. Mas o Jorge Mendes administrou a carreira do Cristiano Ronaldo e de outros craques aí do mundo da bola durante muito tempo. Então é um baita de empresário e que tem uma boa relação com o José Boto, inclusive os dois são portugueses. Everton Ribeiro pode estar muito perto de retornar ao Flamengo, e essa possibilidade já começa a movimentar os bastidores da Gávea. O meia, que atualmente defende o Bahia, teria procurado o técnico Filipe Luís para manifestar o desejo de voltar ao clube onde viveu os momentos mais marcantes e vitoriosos da carreira. A insatisfação com as críticas da torcida baiana e o vínculo afetivo com o Rio de Janeiro, cidade em que sua família mantém raízes, pesam fortemente nessa decisão. Everton defendeu o Flamengo entre 2017 e 2023, período em que conquistou títulos importantes e se consolidou como um dos grandes nomes de sua geração com a camisa rubro-negra. O momento vivido pelo Flamengo também favorece essa possível volta. Com a recente saída de Gerson, peça fundamental no meio-campo, a diretoria entende que é necessário trazer um jogador experiente para dividir a responsabilidade com Arrascaeta na armação das jogadas. Nesse cenário, Everton Ribeiro surge como uma solução natural, já que conhece a estrutura do clube, tem identificação com a torcida e soma conquistas que o credenciam a assumir novamente um papel de destaque. Sua chegada seria vista como um reforço técnico e também emocional, capaz de fortalecer o elenco para enfrentar a maratona de competições que o clube terá pela frente. Internamente, o nome de Everton é muito bem avaliado. Filipe Luís, que foi companheiro do meia durante anos, agora como treinador reconhece a importância de contar com um jogador que há experiência, inteligência tática, qualidade técnica e perfil de liderança dentro do elenco. O diretor José Boto também se mostrou favorável à ideia, acreditando que o atleta pode ser fundamental para dar profundidade ao grupo em uma temporada que exige elenco numeroso e competitivo. Além disso, a postura de Everton impressiona. O jogador estaria disposto a reduzir de forma considerável o salário atual para viabilizar o retorno, deixando claro que a motivação é a ligação afetiva e a identificação com o Flamengo, e não questões financeiras. O que fica evidente é que a possibilidade de retorno do meia reacende no torcedor rubro-negro lembranças recentes de conquistas históricas. Para o Flamengo, seria a chance de unir novamente talento, experiência e identificação com a camisa, fatores que podem pesar em momentos decisivos de uma temporada que promete ser intensa. Já para Everton Ribeiro, vestir novamente o manto rubro-negro significaria retomar uma história de sucesso. Quem sabe, escrever novos capítulos de glórias no Maracanã.